Das paz, bom dia. Uma breve, talvez, reflexão aqui no livro de Êxodo capítulo 33, quando Moisés, com aquele nível de intimidade que ele tinha, Moisés simplesmente recusa ser conduzido por um anjo e roga a presença de Deus. Amém? Ele simplesmente fez algo que qualquer um teria aceitado. Qualquer um, sem exceção, né? Qualquer um teria aceitado essa proposta de Moisés. Mas Moisés não aceitou. E né, isso é maravilhoso, né? Porque assim, é o nível de, de quebrantamento, o nível de quebrantamento de Moisés, o nível de intimidade, né, de Moisés ali com Deus, né? Porque assim, qual outro homem, né, tinha tanta intimidade assim, né, com Deus naquela época? Diz assim, 33, versículo 12. Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. Tu disseste: Conheço-te por teu nome também, achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse, se a tua presença não fores comigo, não fores conosco, não nos faça subir daqui. Mas se você subir um pouco, né? Um pouco antes de toda essa conversa aqui, você vai ver que, o que o Senhor vai fazer, né? Porque o Senhor diz que vai mandar um anjo. E assim, é brincadeira, né? É brincadeira. Ele vai mandar um anjo, aí o cara diz: Não, não, anjo não. Começa a entender a grandeza, né? A grandeza da bondade, da graça, do favor de Deus na vida de Moisés. Porque assim, primeiro, uma proposta dessa não se rejeita. Eu, eu, eu não teria rejeitado. Eu teria, de repente, obedecido, né? Se eu falando ali, ó, eu vou fazer um rebuliço aqui, vou mandar um anjo. Não vai sobreviver um. Quem se manifestar contra você já era. Já era. Quero nem saber. Passou na frente, o anjo vai. Qualquer um aceitaria essa proposta. Qualquer, qualquer um aceitaria esse projeto, esse plano, essa mensagem receberia. Hoje em dia o cara chega na igreja, o anjo do Senhor está aqui. Ó. É tanta glória, aleluia, é tanto movimento, é tanta alegria.
Às vezes o cara diz, o senhor está aqui, ninguém diz nada. Todo mundo fica calado. Mas se eu ouvir um anjo, pronto, acabou-se. É tanta glória, tanta aleluia, e lá vai por ali. Mas se o cara disser, ó, a Bíblia diz que onde estiver dois ou três em meu nome, eu estou presente, ninguém diz nada. Mas ele é fiel para cumprir isso. Ele está presente exatamente conforme ele predi- predisse, prescreveu, né? Do médico. Então foi uma proposta, né, de Deus para com aquele povo, né? Povo, muito negócio, né? E Deus, ele não, mesmo sendo um Deus santo, ele, sendo um Deus santo, ele se recusou aí no meio do povo. O que está escrito aqui, ele não iria terminar consumindo o povo, né? Ele não ia aguentar, ele não ia ter parcelhado. Sempre. Por isso que ele não ia, porque o povo era de pura servir e ia terminar ele consumindo o povo. Eu não sei se Deus ia perder a paciência, se ele não ia resistir ver aquela a mazela daqueles caras. Mas a Bíblia diz que ele disse que não ia no meio do povo, por causa do povo. E Moisés intercede pelo povo. E está tudo certo. Agora também a gente está aqui no site. Eu fico pensando assim, tentando, né? A mente de Deus não dá pra gente. Hipótese alguma você consegue entender Deus. Dia que, no dia que você entender Deus, tudo de Deus, Deus passa a ser você. Por isso que não dá para entender ele, né? Perfeito, é maravilhoso. Dá pra... E a Bíblia diz que Moisés recusa. Rapaz, Moisés vinha de um. Vamos respeitar o cara. Moisés vinha de um relacionamento. O cara tava do nada, né? Em um determinado lugar e de repente um fogo do nada começou a brilhar no meio da sarça ardente, da sarça, e a sarça não queimava. A sarça era, sei lá, era uma planta sequinha. Aí qualquer coisa ela pegava fogo e ela não pegava fogo. E Moisés tinha esse entendimento que a sarça pegava fogo com pouca coisa. E, e a Bíblia diz que ele foi tentar entender aquilo e quando ele chega perto, uma voz bradou de lá e disse: se aquieta aí, que o negócio aqui é estreito, né? O lugar que tu pisa é lugar santo. Tira as sandálias dos teus pés. E começou ali aquele relacionamento, né? E Deus começou a fazer a proposta a ele ali, se revelar a ele. Então, assim, aquilo foi o começo de uma grande amizade, de um grande relacionamento com Deus, né? Entre Moisés e Deus. De sorte que gerou, né, esse diálogo tão estreito, né? Quando você vai analisar, entendeu? Quanto que Moisés ele foi, né, exigente, né? Porque vamos lá, quem não aceitaria Deus dizendo, ó, vou mandar um anjo e tal? Qualquer um, qualquer um aceitaria qualquer um teria aceitado o anjo.
Mas Moisés aí disse não. O anjo, a tua presença sim, mas o anjo não. Qualquer um na altura do campeonato, altura daquele campeonato, teria aceitado, né, o anjo? Tranquilo, sem problema, né? Mas Moisés disse, não, meu amigo, o anjo, a tua presença tudo bem, mas o anjo não. E a gente sabe o que foi que aconteceu. A gente sabe que o Senhor, ele é bom. Todo Senhor é bom, mas o homem, o homem ele falha o tempo todo. O homem ele é falho o tempo todo. Então, assim, a bondade de Deus veio sobre aqueles homens, né? Veio sobre aqueles homens. Porque, assim, Deus poderia ter escolhido muita gente, né? Poderia ter escolhido outro na hora, poderia ter cancelado o CPF de Moisés na hora, dizer, ó, ô rebelde, já tá falando com quem? Deus poderia dar uma carteirada nele, mas o relacionamento entre ele e Moisés fazia a diferença, né? Moisés não estava falando com qualquer um, e muito menos Deus não estava falando com qualquer um, porque Deus tinha escolhido Moisés, né? Desde o, desde o ventre, né? Para ser o libertador. Moisés já estava com mais de 40 anos. Moisés foi aquele cara que estava sendo preparado para ser rei no Egito. De repente, Deus muda tudo e faz ele um instrumento de Deus para libertar o povo. Não era um qualquer, um cara que foi preparado no exato momento em que o faraó estava mandando matar as crianças judias. Deus colocou uma criança judia para Moisés, para o faraó tomar conta. E ainda ensinar tudo que ele sabia, tudo do reino, a Moisés. Você tem noção? O cara, vou matar todas as crianças aí, Deus faz. Pronto, eu vou botar um aí dentro da tua casa para tu criar. Que vai ser o libertador. Vai ser o cara que vai libertar o meu povo de tudo. Olha, não brinque não. Deus é criativo. Deus tem seus caminhos. E assim, o caminho de Deus, quem conhecerá? A Bíblia diz, meus caminhos são maiores que os teus. Assim como o céu está distante da terra, assim é a distância dos meus pensamentos, dos meus projetos, dos meus caminhos. Então, Moisés diz não e reivindica a presença. Agora vamos lá. E agora? O que fazer uma hora dessa? Deus já disse, vai. O cara diz, não vou, só se eu for. Eu já vivi uma situação, eu até já contei em vários vídeos, eu falei muito sobre isso. Que eu estava orando e eu estava preocupado, eu estava desempregado. E eu estava desempregado vendo um momento de tribulação terrível. Né? E só na época tinha uma pessoa na minha casa, né, ali, trabalhando. E eu tinha acabado de ter uma filha. E eu acho que, na minha opinião, eu não nasci para, né, criar menino, principalmente menina, que foi no meu caso, Esté, Esté, meu amor. E, rapaz,
Ela chorava. Jesus, como aquela menina chorava. Ainda bem que aquela boca dela é de couro. Porque se não fosse de couro, tinha rasgado. Se abria a boca assim, a mãe trabalhando, ficava eu com a menina. Tinha hora que eu vi endoidado. Loucura, loucura total. Na minha opinião, né? Mulher escuta isso de boa. Eu tinha vontade de jogar a testa pela janela. Mas aí tinha feito um curso. Eu havia feito um curso na época de vigilante. Estava decidido a trabalhar de vigilante. Sendo que, e agora? E a menina? Moral da história, fui orar. Desesperado já naquela oração do desespero, né? Enfim, eu vou pegar e não adianta, eu não vou esperar mais. Mas aí fiz aquela oração ali, quebrei meu coração ali, rasguei meu coração dentro do Senhor e decidi orar mesmo, com fé. E o Senhor falou para mim, vá levar o currículo. Quando for, me chama. Meu irmão, foi isso que eu... É porque a gente... Deus, ele... Deus, ele é maravilhoso. Ele é bom. Ele é... Foge, foge. Foge, a mente da gente não consegue conceber a grandeza. Eu chego nessa empresa, já tem lá, né? Não há vagas. Nossa, mas Deus mandou. Eu digo, aí, irmão, só trazer meu currículo aí. Se a placa não, sim, sim, mas Jesus mandou vir aqui, velho. Você tá vendo aí, tem gente aí, tá entrando. Mas coloca aqui do que te mandou. Você coloca aí Jesus. Sério, eu digo sério. O cara também parece que era crente. Vou colar do meu lado. Indicação. Jesus me mandou entrar. Chego lá dentro. Diga aí, meu. Um monte de homem, né? E eu, na época, era. Hoje em dia, eu peso quase 80 quilos, mas na época acho que eu pesava uns 60 e pouco, sei, vigilante. Dei meu nome lá, o cara, aí teu nome, quem te indicou? Eu disse, Jesus, Jesus, Jesus. Sério? Sério. Vou colocar. Coloquei, inclusive, lá na portaria também. Parece que é sério, vou colocar, a gente coloca. Fui lá no setor de espera, tinha, sei lá, uns 200 homens ou mais. Né? Era uma empresa que ia pegar um contrato e precisava de 60 homens. Ou era assim, uma coisa assim. Aí eu tô lá, né? Aí vai chamando, né? Chama um, chama outro. O cara entrava, 5 minutos saía. Na sala lá. Era entrando e tinha caso que ela perguntava, como foi o meu caso. Da porta mesmo ela perguntava e da porta mesmo ela dispensava. Chegou minha vez. Então, lá na frente. Eric, Salves Guerra. Peguei minhas coisas e fui lá. Bom dia, a mulher disse. Segundo grau completo, curso de vigilante, carteira de habilitação, servido ao quartel, curso de informática na época, e 1,70 m. Eu tenho tudo aí, menos 1,70 m, mas com um bom sapato eu consigo chegar. Aí ela disse, então entre. Foi diferente, né? Que a turma botava a cabeça, passava 5 minutos e saía.
Tá vendo esse pessoal aí? Sai todo mundo precisando melhorar o currículo, os caras muito grandes, mas currículo muito fraco, cheio de massa muscular, mas a mente, ela disse pra mim, que bom, ela disse, pronto, vá-se embora, tal dia vem aqui, não diga nada a ninguém, sabe? Eu saí a turma, e aí, irmão, e aí? Vai saber teu resultado, que o meu eu já sou. Fui embora. No dia, um dia determinado, fui pra lá. Aí o pessoal lá daquele. Esse bicho aí é doido, cara, comigo. Esse bicho é doido aí. O pessoal quando pergunta aí quem indicou ele disse foi Jesus. A mentalidade, né? Eu entendo que a pessoa não conhece. Né? Aí, como eu falo com ele, né? Eu disse, ô irmão, falei com ele agora de manhã. Mesmo esquema. Mandou eu vir, tá tudo certo. Não muda nada. A história dele. Eu quero só ver quando chamar isso, tá certo. Aí de repente trocaram, silêncio, silêncio. O cara disse, eu quero, eu quero saber o nome de todos vocês e o nome de quem indicou. Uns dois ou três olhou para trás, né? Olhou para mim, né? Eu tava lá no final, no rabo da gaita, lá atrás. Uns dois ou três virou a cara e olhou lá de lá da frente para mim. Aí eu quero o nome completo e quem indicou. Porque nessa etapa aqui só vai entrar por indicação. Os demais, que por algum motivo não tem indicação, procure, né? Nos procure outro dia. Mas aqui no momento a gente precisa fazer essa seleção. Tô dentro. Aí começou. Fulano de tal, Beltrano de tal, bom dia. Fulano de tal, Beltrano de tal, chamando os caras, e os caras, cada um que dizia o nome do governador, o nome do vereador, o nome do deputado, o nome do prefeito, o nome de uma mulher que trabalhava lá dentro, o nome do coronel, que era de lá da empresa. Aí não tinha, só tinha potência. Sendo que até então ninguém conhecia a potência das potências, né? Que era Jesus. Aí chegou na minha vez, ó. Você aí, irmão, teu nome, tua indicação. Aí a turma olha, todo mundo olha pra trás. Aí eu não podia voltar atrás naquela hora. Eu tinha falado com Deus, tinha orado ao Senhor, o Senhor mandou eu ir. Aí eu disse, Eric Gonçalves Guerra, quem te indicou? Eu disse, Jesus Cristo. Aí o cara, ele já ia anotar, né? Aí ele parou, disse, como é, irmão? Eu digo, é Jesus, aquele que morreu na cruz pela gente. Era o perdão dos pecados. Posso colocar isso aqui? Eu digo, oxe, desde a portaria que tá assim, tá certo. Nessa hora todo mundo riu, né? Claro. Todo mundo achou engraçado, mas eu sei quem falou comigo. Vou cair nessa. Aí turma, o cara, calma aí, silêncio aí, gente. Como é que é? Isso é isso mesmo. Então, passou para o cara de trás de mim, da cadeira que tava atrás. O cara falou no milagre, que te indicou, ele foi o mesmo do irmão aqui, bateu no meu ombro. Eu digo, opa, já ganhei uma alma, né? Já ganhei uma alma, né? Já tem uma, já uma creu, né? Aí pulou depois outro, mesmo do irmão lá. Tô com o irmão ali, tô com Jesus. Tá certo. O cara fez a mesma recomendação, só vai entrar, tiver indicação, por favor. Não me leve a mal, não me procure depois disso aqui e tal. Não tem nada a ver com isso. Aí o cara sai, quando sai os caras, ei, bicho é doido, meu irmão. Que bicho doido do caramba, não sei o que, tu fala um negócio desse. Eu disse, tu, tu deveria, tu deveria ficar não.
Eu nem sei se tu vai ficar, mas a minha parte eu garanto. Doido do cara, não negócio de Jesus, meu irmão. Isso tá certo. Bora, deixa ele voltar. Deu uns meia hora, sei lá. Quanto tempo o cara voltou. Repete a mesma coisa. Como eu falei, tenho falar, tranquilo, de boa. Fica. Quem eu não falar, por favor, se dirigir. Vai conversar lá com o seu indicado. Seu indicador. Parece que ele inverteu assim o papel, botou de cabeça para baixo. Primeiro nome, Eric Gonçalves Guerra. Eu não poderia, né, ficar calado. Infelizmente, eu gritou dentro de mim a ousadia. Eu me levantei aqui. Digo, ó, os últimos são os primeiros, viu? Eu já tá trabalhando. Me sentei. Só aqueles, só aquele barulho de coração batendo. Só aquele barulho de coração batendo. Saiu um monte de gente, inclusive um daqueles caras que, né, me criticou ali e tal. Aí, mesmo, a ousadia aflorou, né? Quando o cara saiu, eu disse, gente, em virtude de eu estar começando agora na empresa, o almoço hoje vai atrasar. A gente sabia o horário do almoço que a gente fez o curso lá, essa empresa. E estava entrando para trabalhar na empresa. Digo, o horário do almoço aqui é 11 horas. Então hoje eu vou almoçar tarde, tá bom, gente? Na verdade, todos, né? Iremos almoçar tarde. Aí um daqueles caras disse, meu amigo, você é muito folgado. Aí eu disse pra ele, você que é muito folgado. Você não deveria almoçar, não. Mas vai ser liberado almoço pra você também, porque você é incrédulo, você não crê em nada, não. Mas não deu outra. O cara chegou e disse, ó, pessoal aqui, todos vocês sabem onde é o refeitório. A maioria que fez o curso. A gente vai ali pegar a senha e todo mundo vai almoçar agora. Eu digo, não deveria almoçar, não. Você viu pra almoçar, liberou todo mundo. No outro dia, a gente tava lá. Aí eu disse, gente, hoje eu almoço no horário. Hoje, o horário de almoço é 11 horas. A gente foi pra lá pra entregar documentos, tá, essas coisas. Documentação, tá? Aí quando deu 10h30, e o cara lá disse, irmão, não é todo dia que é dia santo, não. O cara lá, eu digo, tu mais uma vez devia comer, não. Porque tua fé serve pra nada, tua fé. Tu não devia comer, não, mas eu vou deixar tu comer. Oxi, 10h30, 10h40. Pessoal, vocês já sabem o caminho. Sigam todos lá pro refeitório. Dê seu nome. Vai ser anotado lá, almoce e volte. E daqui mesmo pode ir pra casa. Terceiro dia, aí o folgado se aguentou, não se aguentou, né? Aí disse, irmão, e aí? Hoje tem almoço ou não? Eu digo, hoje Deus não falou nada não, mas pelo que eu tô vendo, por Deus não falar, eu acho que não tem almoço nenhum hoje. Será? Eu digo, se Deus não falou nada não, acho que hoje é casa. Daqui a pouco todo mundo pegou o fardamento, o comandante disse, ó, 10 horas, todo mundo aí já pode ir embora. Hoje vai ter almoço. Coisa boa, você saber com quem você está falando, né? Coisa boa é você saber com quem você está falando. Coisa boa é você entender a voz de quem está falando com você. Moisés é esse cara, né? É o cara que tem intimidade com Deus. Ele tinha entendimento, ele tinha discernimento. Ele ouvia Deus falar, Deus falava com ele falava com Deus.
Por isso você via aquela ousadia toda. Porque Moisés, ele, ele sentiu uma gota, um pouquinho, do relacionamento que Adão tinha com Deus. Somente isso. Moisés desfrutou de uma gotinha do relacionamento que Adão tinha com Deus. Só isso. E lá na frente, Jesus vem para restaurar isso. Né? Sendo que muita gente não, não aceita, não entende. Né? Quando Jesus diz Pai Nosso, o Pai é nosso. Então eu e tu somos irmãos. Pai Nosso, que está. Quando você for falar com Deus, é assim, ó, Pai. Porque tem muita gente que ainda não entendeu esse nível de relacionamento. Né? Não entendeu. Termina se confundindo. Aí faz aquela oração, né? Ó, amante da minha alma, ó esplendoroso, ó não sei o quê. É bênção. Oração é oração. Você fala. Eu, por exemplo, quando eu vou falar, quando eu vou orar, eu digo, Pai, o quê? Principalmente quando eu tô cheio de problema. Pai, o quê? Ouça, olha eu aqui. Olha eu de novo aqui com aquele mesmo problema que eu não consegui vencer. Eu dessa vez fiz pior. Eu me melei todinho. Lá, 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 lá. Então somos chamados a ter uma vida de intimidade com Deus. Termos esse relacionamento restaurado, essa amizade, né, renovada com o Senhor. Moisés ele tinha esse nível todo de entendimento, de discernimento, por conta que ele viveu experiências com Deus. Ele andou desertos com o Senhor. Ele teve seus momentos de falha, né, de problema, de bronca pesada com Deus. Mas no resumo da ópera, ele foi o íntimo, né, de Deus. Ele foi consagrado ao Senhor. Ele foi um escolhido para ouvir primeiro, né, a voz do Senhor, a voz do libertador, a voz do transformador. E fez disso a sua régua, né? Teve seus momentos de falha, mas sempre foi aquele homem quebrantado diante do Senhor. Um homem que tinha intimidade ao ponto de Deus dizer, ó, missão, pega esse povo, segue por ali, ó. Vou mandar o anjo, porque é realmente complicado andar com vocês. Se eu andar com vocês, eu terminar matando tudinho. Vai dar certo. Vai dar certo. Mas fique tranquilo. O anjo vai dar tudo certo. Ele já vai pronto também. Já vai pronto para tudo ou nada. Só apruma os pés e tal. Mas aí disse, se a tua presença não for com a gente, a gente sai daqui. Não, mas é mais hoje, não, não. Foi aquela leitura que eu fiz aí. Não, mas sinto muito, mas sinto muito, Deus. Eu não. A gente não. E assim, se for essa a sua opção, inclusive tira meu nome. Nessa hora, Deus, eu Todo-Poderoso, eu que posso fazer tudo. Vou até criar um novo Moisés ali na hora. Como é, seu cabra? Você falou o quê? Eu não dei essa opção. Eu não dei essa opção a você. Você não tem essa opção. Você não tem opção. Eu não dei opção aí de escolher. Ó, escolhe o que você quer que vá. Letra A, anjo. Letra B, arcanjo. Letra C, querubim. Letra D, Miguel. Não.
Ele simplesmente disse: a gente não sai daqui. Se a tua presença não for com a gente, pode, pode deixar, pode seguir aí, pode botar outro aí, pode levantar outro. Eu me pergunto por que Deus não levantou outro. Vamos lá, um projeto com mais de 50 anos de um plano. Você planejar 50 anos, uma pessoa chega naquele no dia de organizar aquilo ali, aquela pessoa diz: eu não vou. Me diga aí, é brincadeira. Depois Moisés passou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E eu estou sendo generoso, né? Porque foi 40 anos no deserto e foi chamado de 40 anos. Mas ele já estava com quase 80, né? Com 80 anos. E Deus disse: fique tranquilo, a minha presença vai. Agora já sabe. Eu vou torar no meio esses caras. E realmente, a Bíblia diz que daquela geração que saiu de murmuradores não ficou um, a não ser Josué e Caleb. Porque nem Moisés teve direito de ir. Moisés até viu, contemplou, tal, mas não entrou na terra prometida. Então, tem intimidade com Deus. Eu sou pecador, pois é, eu também. Moisés também. Frágil, mas não se conforma ter uma vida rasa, um relacionamento raso, frágil. Deus não, Moisés não se conforma com um relacionamento assim. Ele nos convida, né, a andar sempre da sua vontade. Tenta todos os dias lá nos atrair, conseguir, em nome de Jesus. Vive uma vida que glorifica o nome do Senhor. Não, não relaxe o seu compromisso com Ele. Ele pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos a qualquer momento. Ele tem caminhos que podem direcionar a tua vida. Não tem sono do nada. Sono não é Deus, não. Aquele, aquele sono o sono da indolência. Aquele sono que atrapalha a vida de muita gente. No trânsito, especificamente. Então, Deus ele não negocia com a presença dele. Ele diz: eu irei, eu irei, entrarei contigo e andarei no meio da vida. Depois de ter dito que não ia, pelos motivos óbvios, já prescrito por Deus. Mas que o Senhor nos ajude, Deus te abençoe, te livre, te guarde de todo mal. Entregue, quando entregar teu caminho ao Senhor, confia nele. E mais ele fará. Não, não esqueça que o tempo todo ele está tentando restaurar esse relacionamento com você. E só depende de você. Amém. Que Deus abençoe a tua vida.